Adoro essa live hoje. É a conversa dos bichados. Problema de dor. Tudo bom, querido? Prazer em vê-la. Oh, my God, quanto tempo? Bastante tempo. Tudo bem? Tudo bem, você está no agora ainda de ator? Não, Já não está mais. não é que eu não sou. Eu ia lá no trabalho. Ah, eu achei que você era regular lá. Não, eu ia sempre para palestras, mas eu fazia Eu achei que você ia lá regular. Não, eu vou sempre que eu posso. Mas como eu moro aqui, fica bem. Ah, não participou do nosso evangelho? Não, tinha um dia de chegar meia-noite. Você Só um, dois. Lá uma criança ainda, né? E às vezes eu chegava lá, eu não produzia. Então, eu estava trabalhando. Nessa época que o Marcelo fez isso muito tempo. Acho que a minha ação já deve ter feito isso. É um sentimento de responsabilidade, de obrigação. Nossa, que para mim também é difícil. É para nós. Eu entendi que você faz um trânsito. O que eu vou fazer agora também, né? Mas é tão conveniente, lá em Iônia. É tão rapidinho, né? Eu tô na semana que vem. Aqui tem que viajar. Não, vamos dois. Embora até essa mão de lá, né? As pessoas cobram demais. Mas eu venho, sabe? Eu venho, mas Mas é tanto mais trabalho, isso não. eu faço expediente, eu preciso estudar. Agora, por exemplo, eu nem sei o trânsito de pegar. Não, agora está tudo bem, mas tem épocas no verão, menina, que para voltar para o Jorge no Rio, estava horrível. Agora não sei nada disso. Ontem que eu fui tranquilo na casa da minha filha. Ela mora em vídeo. Eu cheguei, estava 48 minutos. Nossa, então tá aqui. Geralmente, quando a gente vinha, uma meia hora, né? Estava um caos agora, quando eu vi. Ué, mas eu vi tranquilo. Pois não, para mim, porque tem duas no pai. A outra está muito entupida. E carro policial, pode ter sido você. Não, eu nunca tenho essa hora de nada. Vi cedo. É que você veio mais tarde. Eu vi que o estudo do Evangelho não ia. Maravilhoso. Para voltar, né? Mas só que eu vou num evento no Newark Museum, que é o Dia das Crianças Brasileiras, organizando. Aí eu acho que está mais tarde. Eu vou mais tarde. Não, mas só terminar para fazer esse Não é importante, né? Que a gente tem que e mesmo, eu sou daquela época que não tinha GPS. Sem Waze, não posso fazer nada. Eu não sei nem para lá. Aqui lá dentro de novo, eu tenho Waze, porque eu não sei. Eu não sei se para o Newark, mas se eu não tiver o Waze. Menina, tinha vez eu estava assim, chamando a minha filha para poder me ajudar. Você não tem um GPS? Não, agora eu tenho. Antigamente era tem que ler. Como é que você pode ler e dirigir? Quando eu me perdia para caramba. Porque na época Sei como é que a gente fazia. como é que a gente fazia assim? O meu filho é tudo e ele é da geração moderna. Minha filha. Não sei, eu falei, vocês não sabem, ele está acostumado a ler. Eu não sei não, eu estou lá no negócio, ele nem sabe. Só se botando na Agora, pastor, que às vezes está fechando. Isso, e também o filho também vai voltar, porque às vezes ele não sabe se vem pelo link ou pelo coisa. E eu também, porque às vezes eles avisam que está ruim o trânsito. É verdade. E sabe qual é o problema? Eu sou muito aérea. Então,
pessoa na moto dizer. Então, o que acontece? O Waze me ajuda. Vira. Sim, sim. Como que muda? Fica olhando. Não, mas depois ele dá voz, que aí já sabe. Vai para lá, eu quero que aí você está distraído, você não erra. Eu acho. E às vezes eles fecham os lugares e você não sabe por onde vai. Se perde naquela vozinha. Aí eu ponho eles. Eles nem querem saber. Aí eu ponho o ex, aí eu viro aqui, vira ali, umas ruas que eu nem sei, do outro lado do banco, calma. Se não fosse o ex, ai, meu Deus. Porque a tecnologia ajuda e tem outras coisas que você. Uma das principais ajudas, vão ter que ter raiva lá, sabe? Porque é a festa da colheita, se coloca, sabe? Aí tem que ser fruta, época de colheita. E não tem filhos, não tem, mas eu acho que tem que pensar. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nossa companheira Sádia para fazer essa paz, 3 revelações, super interessante. Uma eu sei qual que é, Moisés. A outra eu deixo para vocês pensarem. Então vamos primeiro fazer a nossa oração, nossa leitura. Frank, você faz a leitura? Sônia Emília faz a oração hoje? Eu vi que ela estava inspirada hoje. Hoje vai ter uma... Então, por favor, vamos começar os nossos trabalhos. Que Jesus os abençoe. E eu peço sempre a caridade de todos, com o nosso coração aberto e as mentes despertas em Jesus. Frank, por favor. Do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 23. Seguindo à frente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, capítulo 2, Coríntios 5, 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a nova jornada. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os caminhos da alma, expurgando-te das lembranças amargas. E deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Assim seja.
Vamos cerrar os nossos olhos para que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até nosso Mestre e pedir a Ele que nos ajude a ser diferente no meio da multidão, que nós possamos seguir os seus ensinamentos. Não importa o que já fizemos no passado, o importante é de hoje em diante. Sempre temos uma oportunidade de fazer diferente. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos é muito difícil, Pai, fazer a reforma interior, já que temos tantas dificuldades e o Senhor nos conhece. Mas já entendemos, Senhor, que tudo que plantamos, colhemos, e que só tem um caminho, Pai, o amor, a caridade, a alegria de viver, a honestidade, o amor. E quando estivermos bem tristinhos, Senhor, e não conseguirmos sozinhos, que possamos também buscar ajuda na natureza. E lembrar que somos uma flor do jardim de Deus. Esteja conosco, Senhor. Que possamos sair daqui hoje bem melhores do que entramos. Sabendo que não temos controle de tudo, mas que tem muitas coisas que podemos mudar. Depende só da gente. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, companheiros. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cobriram o dia inteiro. Poder rever a companheira Sônia, que me conhece quando eu ainda era jovem. Já vai quase 30 anos. Acho né? que você que me recebeu uma velocidade. Imagina só. Ah? Comigo também. Como é que é? Comigo também. Já vai muito tempo, né, não? É. Então a gente costumava nessa linda e maravilhosa, né, Soninha? Sonon, a gente chamava ela, tinha a Soninha e tinha a Sônia grande, né, a grandona. Né? Hoje está chamada de Emília, eu não entendi. Meu nome é Sônia Emília. É. Bom, agradecer aos companheiros e já pedindo um pouco de desculpa pela voz, que está um pouquinho judiada, né? A gente fala pouquinho durante a semana, então chega o final de semana, a voz da gente está tremenda, né? Então, acredito que isso aí não é nenhuma novidade para ninguém, o estudo, né, das 3 revelações. E eu sempre lembro, né, sempre é bom lembrar, que a gente não faz palestra, a gente faz estudos, né? Estamos todos aprendendo e ninguém, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de saber tudo. Então, como lembrou a leitura, tudo é um acompanhamento, tudo é um segmento. Uma ponte vai ligar uma outra estrada e aquela estrada vai ligar uma outra ponte que vai bifurcar e vai nos dar caminhos, né? Em seguida. Então, é isso que a gente faz, a gente vai estudar. E a gente vai acumular aquilo que nós já conhecemos e acrescentar, e vai nos fazer essa criatura mais forte, né? Para os momentos felizes e naqueles momentos que a gente tem um pouquinho de vontade de chorar, né, não? Então, que Deus nos abençoe, que Ele possa nos abençoar e que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor daquilo que a gente entrou, que a gente possa sair daqui um pouco mais confiante naquilo que a gente tem aprendido, muito obrigada, ao longo das nossas existências, né, não? Você quer que eu use isso ou esse? Não, é o computador mesmo. Ok. Então, a palavra revelar, né? A gente vai falar sobre as 3 revelações. A gente vai ensinar o companheiro aqui que ainda não sabe. Ele conhece Moisés e os outros. Ele não sabe. Ok. Então, a gente vai aprender, né? Então, revelar. O que é revelar? Revelar vem do latim revelare, cuja raiz velum, em véu, significa literalmente, ou seja, se a gente for buscar
no dicionário significa sair de sob o véu, né? A gente vai revelar alguma coisa. E figuradamente, né, aquilo que dá, por exemplo, o significado figurativo, por exemplo, o meu irmão é um touro, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu irmão é muito forte. Então, esse é um significado figurativo. Então, o que significa descobrir, dar a conhecer o que é secreto ou desconhecido. Sendo que toda revelação, né, ela tem uma característica básica que tem que ser o que, gente? Eu coloquei bem alto para todo mundo ver. Para todo mundo não equivocar. Tem que ser o quê? Tem que ser a verdade. Então, pode vir aqui a pessoa mais linda e maravilhosa, fazendo um discurso, assim, gramaticalmente elubriante, né? Dá toda uma conexão linda com poesias, com isso e aquilo. Mas, se não for verdadeiro, não tem sentido nenhum. E é um compromisso muito grande, porque, principalmente quem está aqui na frente, todo mundo está achando que está falando a verdade, né, gente? Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Então, cabe a nós estudar, porque não é culpa de ninguém. Porque se nós somos ludibriados pela fala de alguém, aquela pessoa com certeza tem um compromisso. Mas não é culpa do nosso mal andar ou mal caminhar. A culpa é nossa. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar, nós temos que buscar para que ninguém nos engane. Não é não? Oh, aquele companheiro ali, puxa vida, tem um nome maravilhoso aí na praça, mas o que ele falou não está correto. Né? E o que a gente faz? A gente vai desmascarar essa pessoa? Não, a gente fecha a boca, porque cada um vai cumprir com quem, gente? Com Deus, né? E eu vou seguir buscando e caminhando para que eu não seja ludibriada. Por isso que eu acho que esse momento aqui é um momento muito sério, né? Que nós temos que tomar com muita seriedade. Então, a característica principal é a verdade. Então, desse ponto de vista, todas as ciências são revelações. É verdade ou não é? Porque são verdades. E Copérnico, todos esses cientistas, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier e tantos outros cientistas, eles foram reveladores, né? E existem, então, dois tipos de reveladores. O primeiro é o primitivo. O que é esse primitivo? É aquele que descobriu aquela verdade por si, né? Por exemplo, todos esses reveladores que nós citamos, eles são reveladores primitivo. Com outro revelador que a gente conhece, que o nome dele começa com a letra K, Kardec, né? Então, ele é primitivo, porque foi ele que pesquisou, foi ele que foi buscar, foi ele que catalogou, né? Então, e existe o outro. A questão aqui também, não são almas favorecidas por Deus, pois se fosse assim, Deus seria parcial, né? Então, quer dizer, não é que Deus privilegiou Kardec. Por que Kardec foi esse o nosso revelador? Porque ele já havia se preparado para poder colocar-se naquela posição. Podemos ser algum nome grandioso dentro da história? Podemos? Podemos, né? Podemos por quê? Se depender da minha vontade, eu vou estudar, eu vou pesquisar, e quem sabe eu vou me aproximar mais dos espíritos superiores, eu vou me aproximar mais do Espírito de Deus, e você capacidade de buscar e de encontrar aquela verdade. Mas, por enquanto, né? Nós somos de segunda ordem, e todos nós aqui somos, né, gente? Que é aquele que propaga, aquele que ensina uma revelação científica, moral, física ou metafísica, né? Então, nós podemos ser, dentro de casa, por exemplo, nós somos reveladores, né? Porque a gente traz os ensinamentos para dentro da nossa casa, nós ensinamos os nossos filhos, e mesmo que seja em menor proporção,
nós não deixamos de ser reveladores no nosso trabalho, né? Você se faz uma pessoa diferente, você ensina as pessoas sem ler livro, né? Sem fazer oração, sem fazer nada, sem fazer assim. Não. Você revela com o seu comportamento, né, não? Então, dia virá, eu sempre falo, dia virá que ninguém mais vai ter que carregar o evangelho, ninguém mais vai ter que carregar a Bíblia, porque nós seremos a personificação do evangelho de Jesus. Quando trabalhamos, quando dirigimos o nosso carro, quando fazemos uma comida, quando cuidamos de uma criança, quando limpamos uma casa, não importa aonde nós estivermos, né? Então, o evangelho, ainda a gente precisa, né, gente? Carregar e ir lá de novo. Ai, que foi mesmo que disse Jesus naquela passagem? Oh, meu Deus, aquela parábola, o que dizia mesmo? Né? Assim nós somos, né, não? Nós precisamos ainda. Mas um dia virá que nós não vamos precisar mais nada disso. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, demonstrando sua solicitude para com suas criaturas e providenciando o avançar da humanidade, pode, por mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que é, na verdade, gente, o que nós precisamos. O ser humano precisa evoluir moralmente, porque tecnologicamente falando, eu falo que a tecnologia não cabe dentro da minha cabeça, que às vezes eu fico meio confusa nesse ir e vir da tecnologia, porque é grande para mim, né? Mas não existe mais nada para o homem criar, já está tudo aí. E me lembra agora de Raul Teixeira, que falava que tudo isso que foi criado, né, é para nos expor, para que nós não percamos mais tempo com coisas que não há necessidade. Lembra daquele tempo que as pessoas tinham que ir no rio para poder lavar roupa? Né? Quem sabe ainda existe isso, mas no nosso meio já não mais, né? Porque nem que seja um tanquinho, a pessoa tem, né? Que vai bater a roupa, vai facilitar, aí você só precisa enxaguar e estender lá. Aqui, então, a gente nem passar mais a roupa, a gente não passa. A gente põe na máquina, tira da máquina, põe na secadora, da secadora, ele ainda fica bravo quando, às vezes, a roupa sai um pouquinho, como é que fala? Macegada, amassada, né? Que a gente quer que saia impecável, para a gente só dar uma sacudidadazinha, dobrar e colocar na gaveta. Para que isso? Para que nós possamos ter mais tempo de preparar o nosso espírito, para que nós possamos evoluir. Qual que é a palavra que começa com M? Hã? Moralmente. Essa é a grande questão, né? Então, para nós aqui, gente, a gente não veio aqui para poder ganhar dólar, viu? Se não falaram para você isso antes, vou falar para você agora. A gente veio aqui para poder evoluir moralmente, né? Porque o brasileiro, cá para nós, né, gente? Ô, turma, né? A gente veio aqui para poder baixar um pouco a crista. É verdade, não é? Porque a gente tem um nariz empinado que só Deus para ter misericórdia, né? É como diz, a gente não pode subir num tamanquinho que a gente já quer fazer o quê? Discurso para vereador, né? E se acha. É verdade, não é, né, gente? Então, a gente tem que crescer a nossa humildade, a gente tem que evoluir moralmente, porque não é o que eu sou, não é o que eu tenho e a posição que eu ocupo que vai fazer de mim um espírito melhor. É como eu trato com as pessoas, é como eu me comporto dentro da minha casa, né, gente? Então, diz que a gente se conhece na calada da noite. Porque aqui a gente veste, né, uma máscara. É verdade, né? A capa de santo. Ó, a capa de santo. Essa é novo. A capa de santo. E a gente tem um sorriso lindo, maravilhoso, né? Ai, que linda que ela é.
Nossa, fala tão lindo, né? Agora vai ver como é que a gente se comporta quando o chefe é complicado, quando o marido é terrível, quando os filhos são ingratos. Aí é que a gente vai mostrar de verdade quem a gente é. Quando alguém buzina, Quando alguém passa e xinga você de santo rapadura, né? E mostra aqueles dedos da mão, aí é que a gente vai mostrar o que eu tenho aprendido, né? Viu quanto divórcio aconteceu na pandemia? Sabe por quê? Porque as pessoas não se toleram, né? Enquanto a gente está durante o dia, a gente levanta cedo, 5h30, 6 horas da manhã, tá todo mundo aí chispando para ir para trabalhar, né? Chega às vezes 7, 6h30, 7 horas, morto, come um pratinho de comida e o que faz? Cai morto para dormir. No dia seguinte, o que faz? Levanta de novo, 6 horas, 6h30, 5 da manhã, né? Então não havia convivência. A pandemia chegou, o que fez? Era 11 horas, aquela cara, meio-dia, aquela cara, 1 hora da tarde, aquela cara, 1h30, e o dia passava que não acabava nunca. Não aguentava, né? Então é aí que a gente vai fazer as nossas provas, os nossos testes, não é não? Então, as verdades morais que constituem elementos essenciais do progresso. Todas as religiões tiveram seus reveladores. E, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, eram apropriados a seu tempo e ao meio que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos que eram relativamente superiores. Olha, gente, eu fiquei encantada, né? Já não é nem mais surpresa para a gente, mas a leitura que foi colocada aqui para nós hoje, né? Então, tudo na nossa vida é um crescer, né? Então, quem sabe, outras religiões, as religiões dos Vedas, por exemplo, né? Buda, eles prepararam o nosso campo para que hoje a reencarnação não fosse nada mais de surpresa para a gente. Então, existe um crescer, existe um caminhar. Então, todas as outras religiões não são espiritismo, mas preparou para que nós pudéssemos receber e entender espiritismo, porque espiritismo, gente, não é para tudo, não é para todo mundo. Perdoa. E diz que espiritismo não é a religião do futuro. A religião é o futuro de todas as religiões. Só que, de novo, a gente não vai ficar aí, né, sem julgar absolutamente ninguém, batendo nas portas, né, oferecendo aí para Deus e todo mundo o seu discurso verdadeiro, né, que a gente quer mudar o mundo, né, gente? Muda você primeiro. A gente preocupa em mudar o mundo, mas não está pensando em se melhorar. Então, a gente tem que, de novo, fazer o que essa revolução? Quem é que vai fazer essa revolução? Quem? Nós mesmos. Cada um de nós. Aonde? Aonde nós estivermos. Viu? É isso que a gente vai fazer. Então, não existe uma religião melhor do que a outra. É pretensão da gente querer que seja. Não é, né? O Espiritismo nos dá uma compreensão maior, mas a gente não pode desmerecer as outras religiões por onde nós já passamos. Eu era rato de sacristia, né? E eu passo aqui, né? Para chegar aqui, eu passo em frente à igreja do meu irmão. Então, quer dizer, a gente tem que respeitar as religiões. E seria um abuso da minha parte. A Carolina, minha filha, que ela conhece, mãe, por que você não dá um livro dos espíritos para ele? Eu falei, para quê? Eu não vou, né? Não vou fazer isso com ele, porque, quem sabe, não está no momento. Deixa eu viver a minha vida. Porque ele fala para mim, nossa, você ia ser uma bênção lá na igreja. Por que ele fala isso para mim? Porque ele vê o comportamento, ele sabe como eu vivo, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado na vida, né? E que o espiritismo é que dá para a gente aquele sustento. Porque o espiritismo, gente, tudo isso não é para a hora fácil,
né? Porque ser confiante, cheio de fé, na hora que o bolso está cheio, que a saúde está ótima, né? O banco está lá ótimo, maravilhoso, seus filhos estão todos junto com você. É fácil. O difícil falar amém é quando todas essas coisas partem da sua porta, né? A revolução acontece dentro da sua casa, a sua saúde, né? Tá complicada. É aí que a gente vai falar, não, Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque Ele está no controle, gente, de todas as coisas. Ele não vai dar para a gente nada que a gente não precise, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa próxima de mim, né? E ela falando, né, que não teve pai, bebê, bababá. Com certeza, né? Aí eu lembrei para ela, você sabe por que você não teve um pai? Quer dizer, teve um pai para gerar. Você não teve um pai, sabe por quê? Porque você não precisa. Porque se você precisasse de um pai lá com um chinelo, menina, o que você está fazendo na rua uma hora dessa? Né? Você ia ter. Mas como você é uma menina já, né, comportadinha, você já sabe que isso você não deve fazer, né? E que você é forte e espiritualmente, então você não teve um pai. Concorda comigo? Então, gente, para todos nós, viu? Tudo que você não tem é porque você não precisa. Vamos guardar isso e te garanto que a gente vai viver uma vida melhor. Apesar dos erros das suas doutrinas, semearam os germes do progresso e que germinariam e germinarão no futuro, né? Então, tudo de novo é um crescer. Como a sementinha, né? Para você ter um fruto, o que você precisa? Uma sementinha. E aquela sementinha vai crescendo, vai germinando, depois vai crescer, vai dar uma flor, e da flor virar o fruto, né? Então, serviram para todos nós. O papel do profeta atentado às ambições secundárias. E tem-se visto surgir uma multidão, grafei também, bem grande para ninguém perder, pretensos reveladores ou messias, ó, tá cheio, né? Por quê? Porque dá ibope, né? É bom ser profeta, é bom ser um divulgador. E as pessoas, às vezes, utilizam o palanque espírita para o seu próprio ganho. A gente não vai citar nomes aqui, né, gente? Mas a gente conhece com certeza e é triste, né? Porque é uma coisa tão bendita falar de Jesus, falar de Deus, que nós temos que ser responsáveis por isso, né? Que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância e vivem às custas dos iludidos, né? É aquele camarada lá, deu passe aqui, vamos falar do espiritismo, né, gente? Deu passe ali no centro, aí no dia seguinte vai no banco. A linha do banco tá enorme. Aí o caixa, que frequenta aqui o setor, né? Aí aquele companheiro sai da fila lá longe, né? Quer dizer, tá fazendo o quê, gente? Tá me entendendo? Tá utilizando do privilégio e da posição que ele se encontra de um passista para poder se utilizar e se favorecer lá fora. Tá errado, gente. Ok? E da credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, e vivem às custas dos iludidos, né? Aquele que chega lá, né, tá, não tem lugar nenhum, mas aí vai lá, pega uma cadeira e põe aqui na frente para a pessoa sentar. Veja, somos todos iguais, a gente não precisa fazer isso, né? A tal propósito, estudemos o capítulo 21, né, do Livro dos Espíritos, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. A gente não vai não, porque é uma outra palestra, né? Tem que estar prontinha, viu, se quiserem. Na Gênesis, tem uma pergunta.
Haverá revelações diretas de Deus aos homens? E a resposta é o seguinte: não há uma resposta afirmativa ou negativa de maneira absoluta. Ou seja, não dizem nem que sim, nem que não. Os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo, né? O que vai me fazer mais próximo de Deus? Eu mesma. A minha vontade de ser melhor. Então, eu vou me aproximar mais de Deus e eu vou ficar imbuída, né, daquele sentimento e vai me fazer uma pessoa mais próxima de Deus e mais preparada para poder fazer uma revelação, né? Essa coisa é tão verdadeira. Eu sempre dou o exemplo do bocejo, né? Você senta perto de uma pessoa e a pessoa está lá. E tem um que faz assim, né? Se puxa no caso. O que vai acontecer com a gente se a gente não prestar atenção? Num segundo você começa a ver. Porque é contagiante. Assim com as coisas de Deus também. É contagiante. Mas precisa do quê? Que eu esteja próxima, né? Os reveladores encarnados podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, aos quais, falando em nome de Deus, têm sido, às vezes, tomados pelo próprio Deus, né? Então, o espírito é superior, se aproxima da gente, e é como se nós sentíssemos a presença de Deus. E é verdadeiro, né? Outra palestra também que a gente pode fazer, com certeza vocês já sabem, é sobre o pensamento. O que é o pensamento? São ondas, né? Quem que vai estabelecer a minha onda? Eu. Através de quê? Daquilo que eu estou pensando. Se eu estou pensando no churrasquinho lá do Brasil, como é que chama? Braseiro, lá do brasileiro, lá, né? Eu não vou estar pensando em espiritismo, eu não vou estar pensando em coisas espirituais, eu vou estar pensando em comida, né? Então, quem tiver com fome aqui vai entrar na minha sintonia. Aí a gente vai quase que até sentir o cheiro do churrasco, né, não? Então, tudo é sintonia. Então, quem vai determinar as minhas sintonias sou eu mesmo, com as minhas ondas de pensamento. Essas instruções podem ser transmitidas pela simples inspiração, pela audição, pela visibilidade dos espíritos instrutores, né? A gente já sabe disso, né, gente? É, pois, rigorosamente exato dizer que quase todos os reveladores são médios, porém nem todos os médios são reveladores, né? Porque vai depender da sua sintonia com o plano espiritual superior. Não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Voltando ao que eu havia falado no começo. Se eu for enganada, quem que é a culpa? De quem que é a culpa? A culpa é minha, porque eu não estou orientada para que eu possa escutar e avaliar. E aí nós temos a revelação de Moisés. Através de Moisés, nós recebemos o decálogo, com o caráter essencial da revelação divina, que é o de eterna verdade. Ficou sempre de pé como farol da humanidade. É até hoje os 10 mandamentos. Não coloquei, nem vou falar, porque seria, de novo, também uma outra palestra, um outro estudo. O Cristo fez dele a base do seu edifício, né? Existiam, porém, as outras leis mosaicas. Para quem quer saber, 613, viu, gente? Tirando 10, ficam quanto? 603. 603 leis estipuladas por Moisés, né? Mas que, no final das contas, Kardec, com os espíritos superiores, separou só os 10, que seria para poder ficar a questão divina, a questão de Deus. As outras era o homem Moisés, né? Porque eu acho que o povo hebreu era um povo assim, tipo brasileiro, meio complicado, então precisava de muitas leis para poder colocá-los na linha,
né? E se vocês prestarem até, pelo amor de Deus, gente, não estou julgando ninguém aqui, viu? Se vocês entrarem, por exemplo, numa casa judia, o que vocês vão encontrar na cozinha? Uma ou duas pias? Isso vem daquela época, né? Para não misturar as coisas. Então, como era um povo bem complicado, Moisés precisou de leis bem rígidas para controlar aquela população, né? E trouxeram a verdade do Deus único. Então, até hoje. Eu lembro uma vez que eu estava com meu irmão e a gente ia conversar com um judeu e ele falava, por fim eu entendi o que ele queria falar comigo. Ele falou para mim, não dê a mão para ele, que é o costume do brasileiro, né? Você vai cumprimentar uma pessoa, você dá a mão para cumprimentar. E ele falando para mim entre os dentes, para a pessoa não entender, não dê a mão para ele. Porque o judeu não cumprimenta a mulher segurando a mão. Sabe por quê? Não sabem? Não. Porque elas não podem ser tocadas quando elas estiverem menstruadas. Então, como o homem nunca sabe quando aquela mulher estará menstruada, ele não toca a mão de nenhuma delas, né? São coisas que a gente vai aprender. Esse é mais ortodoxo. É, né? Ah, ok. Então, ela está dizendo aqui que ela conhece um pouquinho mais do ortodoxo, né? Mas isso já vem da lei de Moisés. Muitas já foram refutadas, mas muitas ainda continuam, né? A gente não vai questionar porque não é o nosso lugar de questionar essas coisas. Como diz Paulo, estude tudo e retenha o bem, né? Então, a gente vai aglomerando os conhecimentos para fazer daquilo que a gente conhece um pouquinho maior. Outra coisa que eu aprendi outro dia, ó. Sabe por que as judias e as muçulmanas se cobrem muito o corpo? Porque há muitos anos atrás, as mulheres eram muito abusadas. E usavam, né? Aí começaram a usar o cobrir do corpo para poder melhorar essa questão contra as mulheres, né? E agora me veio a lembrança de Ana Guimarães, que com certeza vocês a conhecem. Então, ela estava dizendo, numa palestra muito grande, muito antiga, falando sobre exatamente essa palavra, as meninas desavisadas, né? Que às vezes expõe o seu corpo sem nem saber. Precisa de quem ensinar? Começa com M. A mãe, né? E como é que a mãe vai ensinar a gente? Com um exemplo, né? Então, são coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes essas meninas desavisadas vão criar sentimentos que nós não sabemos, né? É na cabeça de cada um. E isso pode até atrapalhar, envolver aquela criatura se ela não estiver sendo vigilante do seu comportamento ou da sua maneira de viver, ou da maneira de se comportar, né? Vale aí. Né? Casa espírita também é conhecimento. Ele, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, né? Foi o grande legado de Moisés, saber que existe um Deus. E nós temos, então, Jesus. O que Jesus fez de novo com a leitura, né? Jesus aproveitou, né, o que Moisés já havia dito, que era eterno e era divino. Quantos são os mandamentos? 10, né? E rejeita aquilo que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana. E acrescentou a revelação da vida futura, porque Moisés também não fala da vida futura, e das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Para quem não conhece essa imagem, é conhecida como o olho de Deus. A parte mais importante da revelação do Cristo é o ponto de vista inteiramente novo que considera ele a divindade. Lembra a lei de Moisés? Era olho por olho, né? Jesus conserta isso. Ele não fala mais isso.
Não mais o Deus terrível, vingativo, ciumento, cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano e que ordena o massacre e o extermínio dos povos, né? A gente fica pensando, puxa vida, por que Deus permite as guerras, né? Por que, gente? Porque é necessário, né? Porque quem cria as guerras, vou colocar na mão da gente, somos nós, né? Sou eu, com o meu pensamento ruim, que vai juntar com os outros pensamentos ruins e vai pegar aqueles que estão mais suscetíveis, né? E o que a gente tem que fazer, gente? Não, a gente não vai ficar feliz com a guerra. A gente vai orar que a guerra termina, que um dia o homem possa encontrar essa paz que todo mundo busca, sem ser através das guerras, sem ser através das mortes de muita gente. Lembrando de uma leitura linda, daquele Palavras de Vida Eterna, que fala sobre como é que fala, os fenômenos da natureza, os terremotos, os furacões. Aí diz que aquelas cidades vão ser reconstruídas de uma forma muito linda, ainda mais bela, né? Então, tudo, gente, tudo tem um motivo maior, né? Porque Deus só quer a nossa felicidade. E nós somos, muitas vezes, aquele filho indisciplinado, né? E que precisa de uma cintada para que a gente possa despertar, né? Então, se o trem está muito complicado, a gente tem que pensar, oh, meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim? Não mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Por exemplo, a Glória, né? Nas eleições políticas. Quem que tem que estipular isso? É Deus? Não, esse é melhor ou esse é melhor. Ele não vai fazer isso, né? Cada um de nós temos que nos orientar para que nós possamos fazer a escolha correta, né? O centro espírita, quem é que escolhe o presidente da casa espírita? Somos nós, né? Nós é que vamos perceber, não, essa criatura é melhor. Not so much, né? Então a gente tem que tomar responsabilidade por tudo isso. Com Jesus, Deus é clemente, soberanamente justo e bom, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Um pai, né? Eu acho lindo chamar Deus de pai, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e chama todos a si, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. Nós somos todos filhos, os filhos bem-amados. Um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas do reino celestial. Perdoais as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não mais um Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. O Cristo fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável para a salvação. E quem é o nosso irmão, né? Para o nosso próximo? Quem é a gente? Nossa família, é o povo do nosso trabalho, é o povo que convive com a gente aonde quer que nós estejamos, né? Mesmo dentro do trânsito. Entretanto, o Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo, ainda não a compreendeis, né, gente? E estamos aqui até hoje tentando entender. E muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas, né?
Por isso que nós temos que pegar as parábolas e estudar, e estudar, e estudar. Porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo coisas que antes a gente não havia descoberto. É como ver um livro, como ler um livro, é como ver um filme. Você vê o filme 2 vezes, você percebe coisas, não tinha prestado atenção nisso, né? Como um livro, você lê outra vez, nossa, interessante, não tinha entendido dessa forma. Assim é a Bíblia, né? Que a gente não tem que decorar, a gente tem que entender, né? Então, acho lindo, maravilhoso, quem tem aí na sua cabeça, né? 100% aí todos os neurônios capaz de memorizar o versículo 1 do capítulo não sei das quantas, João, Pedro, né? Mas não é por isso. A gente tem que viver. A gente não tem que decorar, né? Decorar é um ponto a mais, mas não é esse o objetivo. E tem gente que tem um orgulho, né? Porque no capítulo, não sei das quantas, não sei o quê, bababá. Ok, né? Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas, né? Tá aí só para a gente lembrar, viu? São João, capítulo 14, né? 15, só para a gente ter como referência. E se Deus não revelou tudo, é que julgou necessário esperar até que os homens adquirissem maturidade. Por isso, gente, que os Espíritos falam que não é bom a gente fazer terapia de vida passada. Porque se a gente descobrir de verdade quem a gente é, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai todo mundo dirigir lá para a ponte e sabe o que vai fazer? Te atirar, né? Se Deus não colocasse na gente o véu do esquecimento, na hora que aquele bebê lindo, maravilhoso, né? Que você ia ter que cuidar dele 24 horas. Se você olhasse para ele e visse o algoz que você teve na vida passada, você sabe o que você ia fazer? Você ia matar o bichinho. Mas não, vem aquele, né? Que te pegou na outra vida, matou, fez lá Deus o que quis com você. E aí você vem e fala, minha vida, não é? Gente, isso é bendito, isso é maravilhoso. Tem Jesus! Né? Pela capacidade que Deus nos deu de esquecer. Porque senão ninguém ia estar junto aqui sentado em perto. Não! Né? A gente ia estar assim, sempre de olho assim. Então, por isso que a gente não faz essas coisas. Eu sempre lembro que quando a gente vai fazer as vidas, né, a terapia de vida passada, é muito engraçado que ninguém era plebeu, né? Todo mundo era rei, dono de terra, lindo, maravilhoso, ninguém era coxo, ninguém não era nada, né? Não lembro, só lembro coisa boa. Fala de novo, não escutei? De rainha para cima, plebeu. Era escravo. Coitado, que humildade. Trabalha a peça aqui. Hã? Ele trabalha bastante. Ele trabalha bastante, é o resquício da vida, né? Tá lembrando? Bom, então a gente vai continuar estudando até que um dia a gente possa compreender, porque, gente, me perdoa, a gente está aqui, às vezes alguém tem que pensar, Senhor, será que acredita mesmo no Espiritismo? Será que conhece mesmo o Espiritismo? Porque eu só acho que se conhecesse e entendesse, não comportaria dessa forma. Vocês concordam comigo? Então, significa que não entendeu, ou que não compreendeu. Qual que é a palavra que vai vir em seguida? Ainda. Né? Porque um dia nós vamos entender, nós vamos compreender tudo. É verdade ou não é? Mas ainda tem gente que fala... Ok. Né? A gente fica pensando... Né, não? E na pergunta do Livro dos Espíritos 622, Kardec pergunta aos espíritos: confiou Deus a certos homens a tarefa de revelar sua lei?
E a resposta é o seguinte: sim. Por certo, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer progredir a humanidade. Qual que é o primeiro nome que vem na nossa cabeça? Kardec, né? E, gente, só lembrando, eu combinei com a nossa companheira falar sobre esse assunto em honra a Kardec pela celebração do seu aniversário, né? Então, é uma gratidão que nós temos a esse homem maravilhoso que foi escolhido por Deus para poder trazer para nós essa doutrina que vou falar para vocês, modificou a minha vida, fez de mim o antes e o depois do Espiritismo. De novo, eu era rato de sacristia. Eu fui para escolas de freiras, e lá o comportamento que era, né, colocava você. Eu era número 1 todos os anos que eu estudei. Eu coroei Nossa Senhora todos os anos, né? Porque o meu comportamento era impecável, né? Mas o Espiritismo modificou a minha vida. Ele tirou da minha cara aquele véu, aonde todos nós, com certeza, que viemos do Brasil, perguntava: por quê? Por que assim? Por que não assim? É verdade ou não é? Não posso ser a única, né? Então não respondeu com palavra, respondeu com um sentimento de entendimento dentro de mim, de calma, de confiança, de saber, minha filha, está tudo certo, né? Continua caminhando, dia após dia, e um dia você vai entender. Então, tem uma leitura muito linda naquele livro, se eu não me engano, Pão Nosso. Nos momentos de dificuldade, lembra dos outros momentos de dificuldades que já passaram, que quando estava passando, você não entendeu, mas a resposta veio, e as coisas aconteceram, e trouxeram todos nós aqui hoje, né? Porque às vezes eu olho para a minha vida e falo: nossa, é verdade, what? Quase que seja, parece ser cômico, mas eu olho para trás e, nossa, pai, cresce, cruz credo, né? Então, isso foi o Espiritismo, foi através desse homem maravilhoso, né, que me ensinou, tranquilo, vai tudo acalmar, tenha paciência, né, tenha confiança e continue fazendo o quê? O bem. Ups, acho que eu mudei errado. E a pergunta 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Já ensinou, por que vai ensinar de novo? Né? Em outras palavras, essa é a pergunta de Kardec aos Espíritos. Tem eles algo mais a nos ensinar? Então, a resposta: muitas vezes o ensino de Jesus era alegórico, né? Nossa, eu estou preparando aquela palestra da mulher samaritana, que eu não posso esperar para poder ficar pronta, porque é lindo e maravilhoso, né? Lembra da história do samaritano? São coisas que a gente só vai aprendendo, estudando, preparando, né, não? Que falava conforme o tempo e os lugares. Agora, é necessário que a verdade seja a todos inteligíveis, que é preciso explicar e desenvolver essas leis, né? O trem do tempo está passando ali, viu, gente? Quem quer perder o tempo? O trem do tempo, né? Dizem que a gente está toda assim, sendo carimbada, né? Tipo exportação. Eu que não quero ir para outro lugar, eu quero ficar na Terra, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Andar rapidinho e aprender e melhorar rapidinho, né? O trem do tempo está passando e eu não quero perder. Eu quero que essa seja a minha reencarnação, aonde eu vou perdoar todo mundo que já me magoou, que já me fez de errado, né? Eu vou riscar minha carteira, lembra das cadernetas? Quem lembra das cadernetas? Quem comprava no armazém na caderneta? Levanta a mão.
Ah, pois é. A gente ia lá na caderneta. Ah, quem está aqui? Que linda! Né? A gente ia lá no armazém e anotava, né? 2 quilos de arroz, a gente anotava, né? 5 quilos de fubá, né? E anotava. Aí chegava no fim do mês, a mamãe mandava pagar, e muitas vezes a gente falava, não, tem que anotar, né? Vai ficar para o próximo mês. Era assim ou não é? Dessa vez, não, eu não quero anotar mais nada na minha caderneta. Eu quero quitar. Não, mas não vou deixar nada para a próxima, né? Então, assim que a gente fazer. Então, essa vai ser a reencarnação. Custe o que custar. Porque se vier, sabe por quê? É porque eu estou forte o suficiente para poder passar por aquele momento. Porque se não fosse o momento necessário, Deus não ia colocar, né? Aquela história muito simples que Deus só dá o frio, termina para mim. Grande verdade. Bom, nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos, a fim de que os orgulhosos sejam confundidos e os hipócritas desmascarados. Olha a nossa missão. Esses que ocultam suas torpezas nas exterioridades das virtudes e da religião. Ou seja, a gente já falou sobre coisa, né? Então, gente, a gente não está aqui para julgar nenhum, viu? Aqui, eu faço sempre como o Michael Jackson. Eu vou lidar com quem? Com o homem que eu vejo no espelho. É a minha responsabilidade. Nem as minhas filhas, os meus netos que eu amo assim, eu morro por eles. Eu não posso fazer nada por eles. Eu posso fazer pela Sádia, né? Porque um dia Deus vai perguntar à minha filha, o que você fez? Daquele corpo bendito que eu te dei, daquela mente maravilhosa que eu te coloquei, sabe? Daquela sua voz poderosa para poder falar. Fale das coisas boas. Então é eu que vou fazer, eu não vou. Carolina, vem cá, minha filha. Né? Fala para a mamãe aqui, meu amor. Não, sou eu que vou fazer. E assim todos nós, né não? Então, mas a gente tem que estar alerta. Porque, gente, eu sempre falo, o Espiritismo era para estar enchendo um estádio. É verdade ou não é? É uma coisa tão maravilhosa, e, no entanto, a gente está aqui. Isso me dá uma tristeza tão grande, me perdoa falar. Um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho ali. Por quê? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se fortalecer, né? A gente tem que modificar. Vamos ser irmãos, porque se a gente não consegue ser irmão daquele que está, né, vivendo a mesma doutrina que a gente, como que eu vou ser irmão daquele muçulmano? Né? Então, a gente tem que começar em algum lugar e a começar a se respeitar, sem ficar apontando o dedo, né? Ignorar. Às vezes tem gente que passa. Eu sou uma espírita aqui que não coloco açuquinha, viu? Colocar açuquinha não é comigo. Eu gosto que as coisas sejam verdadeiras, né? Não que eu queira ofender absolutamente ninguém, mas infelizmente tem gente que passa por mim e nem me olha, nem me cumprimenta, né? Por quê? Porque a gente tem a coragem, às vezes, de falar certas coisas que usualmente as pessoas não falam. Ok? Bom, o ensino dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa apreciar e julgar com a própria razão. Estamos encarregados, sabe, para todos nós, de preparar o reinado do bem anunciado por Jesus. Eis porque é necessário se torna que ninguém interprete a lei de Deus ao sabor das suas paixões, né? Nem falseie o sentido de uma lei, todo amor e caridade. O Espiritismo através... Me dá 5 minutos? Posso 5 minutos? Através de Kardec e dos Espíritos revelam que o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, porque sofre, eu devia ter grafado, né? Temporariamente. Viu, gente? O que a gente está passando é temporal,
vai passar, né? E ver por toda parte a justiça de Deus. Diz que espírito é sangue frio, mas não é não. Aqui a gente já conseguiu entender que está tudo certo. Deus está cuidando, né? A alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. Todas as almas são criadas iguais, simples e ignorantes. O que vai fazer eu caminhar mais rápido? A minha vontade, né? Ao invés de ter que ir lá lavar roupa no rio, eu vou colocar minha roupa na máquina Samsung, né? Vou pegar um livro e vou fazer o quê? Ou então fazer uma visita, né? Ou fazer algum serviço para poder fazer a melhora desse planeta, que é responsabilidade de todos nós. Não há criatura deserdada nem mais favorecida uma das outras. Somos todos iguais. Quem avança é o nosso desejo de avançar, e eu vou buscar o meu avançar. Não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Os que se designam pelo nome de demônios são somente espíritos ainda atrasados e imperfeitos, e que um dia será perfeito, né? No seu tempo. Porque Deus é aquele Pai amoroso, né? Ele dá um tempo para a gente. É o tempo que a gente quiser. 25 encarnações? Ótimo. 2? 1000? E assim vai, né? Só que a gente nunca vai passar para outra, porque Deus é um Pai muito exigente, né? É igual a Sádia. Deixa eu ver suas notas. Não está bem. Caridade, 5. Não está boa, não. Tem que ser 10. Ó, essa aqui está meio vermelha. Não pode. Tem que repetir o ano, né? Então, assim vai. O homem não precisa temer a morte, por ser a libertação e a porta da verdadeira vida. Antes, ao final da vida, dizíamos o eterno adeus aos que nos eram caros. Hoje, com o Espiritismo, nós só dizemos tchau, né? Até breve. Não é bom demais saber disso? Mas a gente tem que estar no mesmo patamar, né, gente? Se um estiver lá no umbral e você no plano espiritual lá elevado, aí vai ser complicado, né? A felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição da perfeição e da imperfeição. Cada qual sofre consequências diretas e naturais de suas faltas, né? Eu sempre falo que é um bumerangue. Você lançou, o que vai acontecer? E muitas vezes em força dobrada, né? A gente não quer isso, né, gente? Mas o benefício e a bondade também é verdadeira, né? Você vai lançar o bem e vai voltar o bem, né? Bom, e vai ser cobrado, né? Quem vai ser cobrado? A nossa própria consciência, no que pecou. Que todos podem, em virtude do livre-arbítrio, né? Prolongar ou abreviar seu sofrimento, né, gente? A pluralidade das existências é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, porque explica a todas as aparentes anomalias da vida humana. Ou seja, não são anomalias, né? É isso mesmo que você tem que ser, né? Não? É escravo hoje, por quê? Porque você tem que ser escravo, até você aprender, né? O dia que você aprender, você vai ser, quem sabe, um senhor. Aí você vem um senhor e maltrata, humilha. Aí o que vai ser? Você vai voltar escravo de novo, né? Vem milionário, não fez nada que prestasse com o seu dinheiro. O que vai acontecer? Vai voltar pobre, né? Aí volta pobre. E continua recriminando a Deus, xingando, né? Espraguejando. O que vai acontecer? Vai continuar pobre. É quase cômico, né, gente? As diferenças de posição social, né? Mortes prematuras, desigualdades de aptidões intelectuais e morais,
Pela encarnação, as relações se perpetuam, desaparecem os preconceitos de raça e castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico, pobre, chefe, subordinado, livre, escravo, homem ou mulher, né? Mas lembrando que todas as posições a gente tem que tomar com a nota 9,5. Tem que tomar o quê? 10. Tá bem aplicada essa classe aqui, viu? Bom, com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos que nos corrigiu e que se traduzem pelo instinto natural e pelos pendores para tal ou tal vício, né? Ou seja, já era gostava, né, de beber umas, né? Não pode passar por um bar que dá vontade de tomar de novo. Né? São as provas, né, não? E a gente tem que ter cuidado. A doutrina de Moisés é absolutamente despótica. Não admite discussão e se impôs ao povo pela força, né? Porque ele era um administrador, ele era um disciplinador, e era necessário, né? Personificado em Moisés na tarefa de disciplinar. Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. Personificada em Jesus, o Mestre. O Espiritismo, vinda numa época de emancipação e matureza intelectual, por isso que surgiu na França, viu, gente? Em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar o papel passivo, né, gente? Então, a gente tem que estar sentado aí questionando tudo. Em que o homem nada aceita às cegas, mas que quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê das coisas. Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho e a pesquisa do livre exame. O Espírito vem confirmar, explicar e desenvolver tudo o que Jesus disse e fez. Apoiando-se nos fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, né, gente? Não está tudo estipulado ainda, não. É um crescer, como todas as ciências de observação. Jamais será ultrapassado, porque as nossas descobertas lhe demonstram estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Por quê? Porque é uma ciência. Kardec diz, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. As duas primeiras foram individuais, a terceira, coletiva, né, gente? Isso significa o quê? Que é o momento da transição, o momento é chegado, e, de novo, eu não quero perder esse trem. Foi espalhada simultaneamente sobre a Terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme essa predição registrada pelo autor do Atos dos Apóstolos. Em Atos diz o seguinte, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Então, o Espiritismo não provém de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação, né? Então, vamos continuar, cada um de nós, fazendo a nossa parte, não só no domingo às 11 horas, né? Mas todos os dias, na hora que levantar amanhã, seja feliz que você vai se preparar para ir para o seu trabalho, põe um sorriso na cara, seja lá o que for, seja lá o chefe que for, e vai revelar isso que tem feito para nós uma grande diferença, não é não?
e que o Senhor nos abençoe. Pode deixar? Pode deixar, está gravando. Ah, ok. Oh, desculpa. Ok, depois eu conserto. Depois eu conserto. Ah, o cancela aqui, né? Ok. Então, vocês consertam daí, tá bom. Bom, obrigado, Sádia, pelo estudo maravilhoso. Eu tenho aqui 2 avisos, me corrijam, por favor. A Feira do Bolo, novembro, dia 9 e 10. E a Feira do Livro junto, né, Luci? A Feira do Livro? É dezembro? Ah, no dia 7 de dezembro. O Sérgio Thyssen vai estar aqui com a gente, vai fazer um seminário, vai ser sábado. Sábado. Tô falando certo aqui, é dezembro, dia 7, né? É isso? Feira do Livro e o Dr. Sérgio Thyssen vai fazer um seminário no sábado. Todos estão convidados, tanto para a Feira de Bolo como para o Sérgio Thyssen. Né? Não, então, estou convidando a todos, né? Estou falando Feira do Livro, Feira do Bolo, Feira de tudo. Nós temos feira aqui sempre. Então, tá bom, tá dado o recado. Vou repetir aqui para não ficar confuso, tá? A Feira do Bolo vai ser em novembro, dia 9 e dia 10. Sérgio Thyssen vai ser no dia 7 de dezembro, acompanhado da Feira do Livro. Vai ser 7 e 8, sábado e domingo. Das 10 às 3. Mais ou menos aí, né? Enquanto tiver cliente. Tá certo. Então tá bom, gente. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos para a nossa segunda parte. Lembrando que o almoço tá maravilhoso. Todos estão convidados para almoçar com a gente. Lembrando que é uma ajuda no nosso centro. A Simone sempre, toda semana. Toda semana. Ela fala que não. Ela é muito modesta. A Simone é muito modesta. Foi Luciana que fez hoje. Foi Luciana. Nossa Senhora, quanta gente atrás de você, Simone. Quanto ajudante você tem, hein? Graças a Deus. Então tá bom. Pode ligar nossa musiquinha, por favor. Um adendo aí que a Sádia falou. Um adendo. Pode fazer, né, uma visita, pode trabalhar na casa espírita como voluntário também, tá? É o famoso passe. É o passe. Passe pro lado de cá. Venha trabalhar com a gente. Muito bem lembrado, Simone. Tá feito o convite, hein? Nossa, perguntou da Regina, tia Regina tá ali, ó. Oi, tia Regina, tudo bem? Você vai fazer a nossa oração final hoje, tia Regina? Vai? Então tá bom. Aí é bom que a Sádia já te vê aqui. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, que nós possamos ser felizes essa semana. Vem pra cá, tia Regina, que eu tô falando e tô esperando você chegar aqui com a gente. Jesus, nosso mestre querido, muita gratidão por estarmos aqui juntos com o objetivo de aprender aquilo que nos ensinou, de saber que depende só de nós para conquistarmos essa evolução necessária, esse entendimento da vida. Gratidão por essa casa, gratidão por pessoas lindas que aqui se encontram, que eu não via fazia tempo. Gratidão por tudo, Senhor, pela oportunidade da vida. Que possamos dividir esse conhecimento com aquele que não tem. E que possamos dar jus a
a cada minuto da nossa vida, a cada dia. E que essa energia de luz possa chegar aos lugares que não tem. Que as rosas, as pétalas caem não só sobre nós, mas sobre todo o lar, sobre os lugares que se encontram em guerra, para cessar o sentimento ruim, o sentimento de ódio, para que o amor possa se espalhar pelo nosso planeta e estarmos em condição de enfrentar nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, por todas essas bênçãos. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.